Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando mais um episódio do podcast Mentes de Sucesso. Eu sou o Doni Santos e esse programa tem o oferecimento da Plena Luz Iluminando Soluções e o nosso patrocinador oficial, que é a Clínica de Saúde e Estética Masculina Homens, que acredita no poder de transformação das pessoas. Hoje eu estou recebendo aqui a Tayane, que vai me ajudar com a entrevista. Seja muito bem-vinda, obrigado pela participação. Boa noite. Bom, hoje nós vamos receber aqui o Marcelo Rodrigues, ele que foi meu convidado, meu primeiro convidado na primeira temporada, né? É um prazer te receber aqui. Prazer é meu irmão. Eu tô muito feliz de estar aqui de novo. Fico feliz de você ter crescido, né? De você ter assim realizado o que você queria, né? Tá muito bonito aqui, podcast, muito legal. Bom, Marcelo, para a gente começar, conta um pouco a sua história, o que você fazia antes de você atuar na área de cabeleireiro, né? Que você trabalha hoje. Conta para nós um pouco a sua história. Olha, Doni, eu trabalhava com meu pai. Meu pai ele tem uma oficina, né? E eu trabalhava na oficina com ele. E eu tinha um amigo mais próximo, né? Que o pai dele era dono de uma escola de cabeleireiro. E a gente foi como se fosse uma brincadeira, né? Foi uma brincadeira e eu acabei ficando uma semana lá nessa escola. A gente estava de férias. E férias no caso da escola normal, né? Eu era muito novo, eu tinha 15 para 16 anos. E eu gostei. Aí eu comecei a trabalhar na parte de adulto, né? Fiz o curso, trabalhei nessa escola também. Depois de 3 anos, acabei trabalhando numa franquia de São Paulo, e tô até hoje. Você atualmente atende crianças com autismo, né, com síndrome de Down. Como que foi? Você já entrou nessa área ou como que você direcionou esse público? Inclusive, né, para quem não sabe, a Tayane tem um filho autista, né? Até foi esse o motivo da gente ter convidado ela para participar, né? Para poder agregar mais nesse assunto. Então, fala para nós aí como que foi. Então, desde lá de trás, tipo, vamos pôr aí há 15 anos atrás, 12, 10 anos atrás, e eu creio que já existia o autismo, né? Com certeza. Então, o que que acontece? Só que não era tão focado que nem hoje. Divulgado, né? Não era tão divulgado. Tinha síndromes, que era síndrome de Down, Sim. tinha o TDAH, mas assim, a criança hoje, cara, ela é assim, fala em autismo, todo mundo, nossa, é autismo. Eu tenho crianças hoje que têm autismo, que é uma criança normal. É uma Sim. criança que conversa com você, ela olha nos seus olhos, ela brinca, ela se diverte, ela tem uma interação com você. Então, assim, Não dá para perceber não muito, dá para né? perceber. Existe, Tem alguns que têm uma síndrome agregada, sim, mas o autismo ele é um espectro, então ele sim, não, sim. não vai ter uma aparência ou não vai ter uma característica física sempre acompanhado do Sim, sim. autismo. O autista não tem uma característica física. Pode ser que ele tenha alguma síndrome agregada ao autismo. Sim, Então, é mais ou menos isso, né? sim, E sim. tem os graus, né, que variam, então às vezes acredito eu que alguns acabam sendo menos perceptível, né? Não, o autista ele desenvolve bastante, né? Ele precisa de muito estímulo para desenvolver, mas tem os graus, tem os níveis hoje que eles dizem, né? Níveis. Níveis de suporte, que antigamente, lá atrás, eram graus. Eles falavam do grau 1 ao 10 de dependência de cuidado. Hoje, eles são níveis de suporte e cada nível tem a sua, não vou dizer dificuldade, mas tem a sua, requer uma dinâmica diferente. Isso, Cuidado, eu falo né? assim que são assim tratamentos diferentes. Sim. São assim jeitos de você lidar diferente com cada tipo, Com cada nível. com cada nível seria, né? Tem criança que ela é muito sensitiva ao som, tem criança que ela não gosta de toque, Sim. né? Então assim, então você tem que saber lidar com cada nível, com cada tipo, mais ou menos por aí, assim. Tayane, você estava comentando com a gente da dificuldade que você tem também, né, para fazer corte de cabelo, né, Sim, no eu seu até faço em filho. casa, né? Até comentei com ele antes do programa começar que eu faço em casa, porque o meu filho tem muita dificuldade ao
toque na região do pescoço, cabeça, ali nessa região. Ele nunca cortou com maquininha, então Certo. o barulho incomoda ele extremamente. Aquele barulho de maquininha, para ele, é insuportável. A tesoura, ele tem uma certa implicância com ela, mas ele Sim. flui. Sim. Ele cortava no salão, em Rio Preto, só que ele foi criando aversão e foi ficando cada vez mais difícil, porque foi crescendo, porque tem uma força imaginável que você não tem noção. Você deve ver, deve acompanhar, né? Então tem que ter eu acredito assim, que o espaço que uma criança autista vai cortar o cabelo tem que ter uma dinâmica para trabalhar com ele, sabe? Uma paciência, um diálogo. Eu acho que não dá para pegar uma criança autista, sentar numa cadeira e ali você vai cortar. De Não. forma alguma. Você tem que ser no momento dele, no tempo dele. Se requer admirável, né? Sim, Porque mexer com tesoura, com uma criança que não para, com uma criança que não fica sentada, uma criança que tem aversão a toque, parabéns. Quando eu marco horário lá, quando a gente marca o horário, a mãe chega, eu deixo a criança entrar, né? Olho, cumprimento, às vezes ele até cumprimenta e tal, mas ele vai pro cantinho dele. Eu chamo a mãe, pergunto, mãe, qual que é a sua dificuldade? Qual que é a dificuldade dele? Então, para mim entender mais ou menos aonde eu posso trabalhar com ele, aonde eu posso entrar, onde eu posso começar assim a ter uma certa aproximação com ele. Então a mãe fala, olha, ele não gosta disso, igual ela está dizendo. Então o que acontece? Lá no salão, a gente tem um canto lá, que ele é um tapetão assim bem grandão. Então é onde eu ponho os brinquedos, deixo ele brincando. E eu corto o cabelo da criança ali nesse Que tapete. legal. Então, ele não tá me vendo em volta dele. Entendeu? Não tá parado, sentado, né? Ele tá brincando ali. Aí eu pego a maquininha, se eu vejo que ele aceita, eu vou devagarzinho, eu vou por cima dele para ele não me ver trabalhando ali. Então o que acontece? A gente vai tentando fazer as formas que a criança aceita da melhor forma. Entendeu? Que nem você falou, se você sentar a criança, pôr uma capa e ligar um vídeo, tal, Não aquela flui. movimentação acabou, você não Não faz mais flui. nada no cabelo dele. Não foi. E o grande erro que eu falo, que uma vez eu vi uma palestra muito interessante de um cara falando, a criança pode chorar, vamos supor que a criança chora, saindo um pouco do autismo agora. Todas as crianças, né? No No geral. geral. A criança chora. Se você aperta ela, acabou, ela não vai cortar cabelo nunca mais. Ou então ela vai cortar desse jeito pra sempre. Sim. Não tem disso, não existe isso. Você segurar uma criança, não existe. Acaba pegando um trauma, né? Com certeza. Aí a pessoa falou assim, mas e se ela chorar? Chorar, ela pode arrancar Ela pode chorar à vontade, gritar, espernear, mas não segurar. Você entendeu? só não pode reagir ao choro dela, né? Pressionar. Segurar, pressionar, Isso. forçar a ficar Forçar. naquele ambiente. Isso. Ela cria aversão, né? Ela cria Ela aversão. vai mecanizar uma coisa na cabeça dela, ela vai falar assim, eles vão me machucar, eles vão... Com Se tão certeza. eu já tô apavorado, eu não conheço a pessoa que tá trabalhando em volta. Se você pressionar, a criança já vai criar ali um terror ali. Com certeza. Então, assim... lá no- Futuramente ela sempre vai associar aquela ação ali, Sim, né? sim, sim. Ela vai ser uma associação negativa, né? Não, ela vai chegar na porta do salão, ela não vai querer entrar. Não vai. Entendeu? Vai gritar, Então- vamos cortar o cabelo. A mãe fala em casa, vamos cortar o cabelo, ela já não vai. Já não vai. Às vezes a criança chora, a mãe, vou segurar tal. Eu não seguro. Eu falo, mãe, pode ir. Ai, que legal. Pode ir, você volta outro dia, eu não seguro aqui. Que legal. A gente Bacana. trabalha dessa forma. E quais são as estratégias ali que você utiliza? Porque como que você consegue ter essa percepção de cada criança, até onde você pode ir, o que você pode fazer ou não? Como que você percebe que a criança, que você já está conseguindo ganhar a confiança da criança? Como que é isso aí? Bom, Principalmente no primeiro atendimento, No né? primeiro, Sim. né? O primeiro passo, você olhar olho no olho da criança. Se ele te olhar, se ele reagir a um toque de mão, se ele olhar e ele reagir com um sorriso, ali já é uma porta aberta já. Sim. Vamos supor que ele não olha. Eu falo, ele não olha, não reage. E não é verbal. Ele não é verbal. Ele é uma criança toda fechada. Primeiro, eu tento brincar. Põe um brinquedo, deixo ele brincar com o brinquedo, aí eu vou tentando brincar com o brinquedo que ele tá brincando, para ele já olhar, ele interagir.
pra ele tirar aquele limite que ele tem de não vou aproximar, ele brinca, ele é amigo. Então aí eu vou entrando na dele, Tá ganhando isso confiança. antes de levar pra cadeira ou levar pra cortar, isso antes. Então eu trabalho ele antes de cortar. Aí a gente vai entrando no mundinho deles, né? Mas assim, conta pra gente como é que você resolveu e deu estalo para você trabalhar com criança autista, com criança com síndrome de Down. O que é que te levou a trabalhar com eles? Olha, essa franquia que eu trabalhava, ela era uma franquia de São Paulo. Eles me deram todo um treinamento nessa área. Então, o que que acontece? A criança autista, um dos motivos, quando você ganha ela, a mãe não troca você por nada nesse mundo. Falo por mim. Essa é a primeira, tá? Você pode mudar do salão 10 vezes, ela vai atrás de você. Ela vai te acompanhar. Eu tenho crianças hoje que têm 15 anos, que acordam comigo desde pequenininho. Caramba. Então, é o primeiro passo. Segundo, não tem dinheiro que pague, agora ela vai gostar. Não tem dinheiro que paga você ver uma mãe e um pai chorar na tua frente, falar assim, um tio, um primo, não pega ele no colo. Um parente meu que tá ali dentro da minha casa todo dia, não consegue pegar uma criança no colo. Você pegou meu filho. Então, isso pra mim não tem dinheiro que paga. Como você- E geralmente as crianças que vão lá no seu salão, elas já tentaram cortar em outros lugares ou normalmente é a primeira vez? Já sim, já, Dona. A maioria já foram em outros lugares, tanto especializado em criança como não. Mas o que que eu faço lá? A minha agenda, eu tenho, é 1 hora por criança. Que é isso que é o trabalho legal. diferenciado meu. Então, o que acontece? O dia mais movimentado é de sábado. Sábado acaba saindo um pouco do controle pelo fato do sábado. Mas eu deixo 1 hora por criança. Então, o meu trabalho, o meu atendimento, ele é específico para a criança. A mãe está pagando por aquele horário. Então, aquele horário eu me dou para a criança. Aqui é aquela. Pode demorar até mais que 1 hora. Às vezes eu passo até de 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 20 ali. Mas é específico para a criança. Para ter um tempo maior para deixar a criança mais à vontade. Mais à vontade. ali, E né? trabalhar a criança também. Para ela não ganhar resistência, né? Porque É. ganhou, foi o que aconteceu com o Gabriel. Ele criou aversão ao corte porque ele tinha que ficar sentado numa cadeira com um negócio prendendo no pescoço, sem ter os movimentos da mão, com a jatinho, aquele Sim. negocinho Borrifador, borrifador jogando na água no pescoço Sim. dele. Você imagina quanta informação tinha, quanto estímulo sensorial tinha que afetava como eu posso dizer? Que despertava a repulsão dele, sabe? sim. Que fazia com que ele tivesse um gatilho para ter uma crise, um choro, Sim, sim. tudo isso. E é como a gente está falando, né? Geralmente são informações novas, né, para eles, que eles não têm esse costume, né, de estar lá, cortar, de ter essas sensações, né? E é muito evasivo, né? Porque a criança em si, independente de se tem autismo ou não, ela tem o medo de toques, ela tem o medo do desconhecido. Do Então, desconhecido. assim, você vai num salão, você corta o cabelo. Se ela não estiver familiarizada com a pessoa, se ela não tiver à vontade, independente se ela for autista ou não, ela vai chorar, ela vai criar resistência, ela não vai querer voltar. Então, foi como ele falou, tem que deixar a criança mesmo se sentir à Tranquila. vontade, tranquila, sem segurar, sem prender. Porque quando eu acompanhava, que eu ia em outro salão com o Sim. Gabriel, eu via que crianças, principalmente pequenininhas, né? Que os pais levam desde novinho. Senta ali, aí a criança começa a chorar, aí começa a segurar, e força, o choro triplica. Não adianta. O apavoro, né? Cria pavor mesmo. Eu tive uma experiência uma vez, entrou a avó, a mãe entrou primeiro no salão, a avó entrou atrás e a criança atrás. Aí a avó olhou bem pra mim e falou assim, olha, é o seguinte, ele dá muito trabalho, ninguém consegue segurar ele. Eu não vou nem falar o verbo que ela usou aqui, mas ela falou, olha, meu filho, ele é Difícil. Ele é difícil. Eu não foi nem isso, foi uma Eu coisa bem específica. Aí a criança entrou atrás. A criança entrou, olhou pra mim assim, e eu peguei essa criança assim, abracei ela bem forte assim, sentei no chão ali com ele, comecei a conversar com ele. Ele já era um pouquinho maior, ele tinha 5 anos. Mas ele não era autista.
Ele era normal. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu tô com medo. Aí eu falei assim, você tem medo do quê? Eu falei, eu tenho medo, tio. Falei, olha, eu não vou te machucar. Eu só vou pentear o seu cabelo, eu vou cortar o seu cabelo, tal. E eu não vou fazer nada que te machuque. Se você não quiser fazer alguma coisa, eu não vou fazer. Então tá bom. Pus ele no videogame, pus a capinha, comecei a cortar, tal, cortar. E nisso a avó se aproximou de novo, sabe? Ó, não mexe. Ó, a tesoura não vai te machucar. A tesoura não vai te machucar. Olha o gatilho. Aí eu peguei e falei, vó, pode deixar ele comigo aqui? A senhora não... Toma um cafezinho, toma uma água ali, Fica deixa ele aqui comigo. E a avó ficou ali em volta. E a avó foi falando, tal, com a mãe no sofá ali. E ele ouvindo eu e ouvindo a avó. Aí, beleza. Acabei de cortar, finalizei, fiz um tupetinho e tal. Beleza. A avó me agradeceu, a mãe agradeceu e foram embora. Aí, à noite, essa mãe me mandou um áudio. Falou, olha, você faz algum tipo de terapia com criança? Aí eu falei, não, eu corto o cabelo de criança, né? Porque é o seguinte, a gente deu banho nele e eu nunca consegui pentear o cabelo dele e passar um gel no cabelo dele. Eu consegui pentear o cabelo dele e passar um gelzinho, fiz um topetinho. Que legal. Então, às vezes, é uma palavra que você dá, Com certeza. é uma confiança que você dá, não é nem pra mim, às vezes lá pra mãe, pra avó, ajuda bastante coisa. E eu achei legal. Eu costumo dizer que adulto acha que criança tem que fazer a vontade dele, né? E não é assim. A criança tem vontade própria, ela Sim. tem a rotina dela, tem os padrões de pensamento dela. Sim, sim. O pai acha que ele vai fazer a criança sentar ali, vai E ser... firme, que vai é um ser do jeito- adultinho, não vai ser do existe um jeito que ele adultinho. quer. Não, criança tem personalidade, criança tem vontade, criança tem os desejos, Sim. as ambições, Sim, tudo sim. dela ali, do Sim, jeitinho dela, no mundinho dela. E é um erro o pai querer fazer do jeito que ele acha que tem que ser feito. Sim, sim. Tem até um psicólogo que eu entrevistei em um dos episódios na temporada passada e foi muito interessante. Sim. Ele comentou exatamente isso. Ele falou assim para mim, Doni, se você quer que os seus filhos tenham uma grande chance de terem sucesso na vida, incentive eles a fazerem o que eles gostam. Sim. E não o que você quer para eles, né? Sim. Então isso acaba criando traumas, né? Sim, criando sim. assim bloqueios, Eu exatamente. vou te falar uma coisa, Tony. O que me ensinou isso foi o autismo. Porque na gestação, toda mãe faz isso. Cria aquele mundo de fantasia. O meu filho vai nascer, vai entrar na escola tal, vai fazer Kumon, vai fazer futebol, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer... Você cria um mundo quadradinho, né? Sei. Se faz assim, uma ilusão pura. Aí veio o autismo, me deu a rasteira e disse, não é assim que funciona. Não é assim, ele vai ter... Aí hoje o Gabriel tem uma personalidade única que eu consigo administrar ali de um jeito que ele tenha desenvolvimento, lógico. Lógico que ele tem as obrigações de terapia, rotina, mas eu deixo ele muito à vontade. Ele não, você quer tal coisa? Não. Então tá, então não. Mas dependendo do que seja, né? Tipo assim, não. É malandro, né? Consegue manipular. Sim, sim. Uma criança é assim. E ele faz, dependendo do que eu ache que ele pode escolher ou não, eu deixo ele escolher porque ele tem que ter a autonomia de escolha dele, entendeu? Sim, sim. E é exatamente isso que você falou. Às vezes a mãe chega lá e cria uma expectativa enorme, vem nutrindo ao longo do caminho que tem que se comportar, tem que ficar quieto, tem que fazer as coisas, não pode mexer, não pode fazer isso. E aí a criança já chega ali assustada, cheia, na pressão. toda amarrada, cheia de medo e não desenvolve. Às vezes aquela super proteção acaba, né, atrapalhando, Super ao invés de atrapalha, ajudar, super né? Eu ouvi atrapalha. uma vez que a criança autista, ela é o seguinte, se você fala assim pra ela, olha, um exemplo, a tesoura não vai cortar. Pra eles é 3 vezes mais isso. Eles são muito literal, não é? Uhum. Eles são muito literal. Literalmente, eles são literal. Então, se você fala, você vai ficar aí e tal, pra eles é como se fosse uma ameaça, entendeu? Ele já fica lá tudo. Total. Então, às vezes, no caso, eu acho que às vezes a família um pouco atrapalha um pouco nisso aí também. Bastante.
Eu acredito que assim a família tem um peso muito grande em determinadas situações, até de crise. Sim. Até de crise. Inclusive, esse foi um dos assuntos com a Renata, Com a né? Renata. Falando sobre a família também aprender a lidar com Sim. isso, né? Sim, a família tem que aprender, porque não é fácil. Se falar que é fácil, é mentira, não é. É um dia de cada vez. Você não pode. Não é que você não possa, mas assim, você não deveria fazer planos a longo prazo Sim. com uma criança. Você não pode fazer isso com uma criança que não é atípica, né? É, cada um tem seu desenvolvimento. E com a criança autista, mais ainda. Ela tem o momento dela, o tempo dela, então ali é um dia de cada vez e as coisas vão se encaixando ao decorrer da vida, né? Sim, sim. Marcelo, há quanto tempo que você trabalha com crianças? Com criança, olha, com criança mesmo faz 17 anos. 17 anos ao todo, assim. E eu tenho o meu. Chama Hair Kids, já faz 8 anos que eu tenho o meu. 18. 8 anos que eu tenho o meu. Então, assim, todos os três são diferentes em termos de atendimento, mas é focado em criança, né? E essas crianças autistas e com síndrome de Down, desde o início você já atendia também? Ó, dona, é que nem eu falei, hoje o autismo, fala autismo, né? A gente consegue generalizar isso aí, né? Porque já tinha, né? Então, desde lá de São Paulo tinha bastante já. Da franquia de São Paulo tinha bastante. Hoje aumentou Eu acredito, bastante. foi o que a gente conversou também sobre isso com a Renata, né? Quando o meu filho foi diagnosticado, tinha 69 a cada 69 crianças que nascia, uma era autista. Hoje, a cada 39 crianças que nascem, uma é autista. Então, assim, ele tem 13, foi diagnosticado com 6 há 7 anos atrás. Então, olha o período de tempo que Sim. passou para uma... Eu acredito que seja mais esse diagnóstico precoce, esse bastante crianças, é um diagnóstico que a medicina evoluiu, né? Sim. E aí, automaticamente, os médicos conseguem já ir poldando algumas coisas Sim. que antigamente eles deixavam passar. Assim, eu posso estar errado no que eu vou falar agora, é o que eu acho. É o que eu acho. Eu acho que já existia. O autismo, ele já existia lá Com atrás. certeza. Só que ele tinha outras, como é que eu posso dizer assim? Outras formas, Outros entendeu? diagnósticos. Outros diagnósticos. Outros diagnósticos. Então hoje deu uma generalizada nisso aí. É autismo, é autismo, é autismo. Então eu acho, entendeu? Antigamente o autismo era tratado, infelizmente, como... Uma síndrome. Não era pior ainda. Era tratado como uma pessoa que tinha problemas mentais e aí o que eles solucionavam o problema era enfiar em um manicômio, quando existia Sim, isso, né? mas o que eu acho, assim, porque as crianças que eu atendia 10 anos atrás, é da mesma forma que tem hoje, o autismo. Só não tinha aquela bagagem que a gente tem hoje. Não tinha as informações como que tem você hoje, lidar né? com ela, Não entendeu? tinha os tratamentos, Os não tinha os tratamentos. medicamentos. Não tem medicamento, mas hoje em dia o psiquiatra, o neurologista consegue fazer uma adaptação, né? As formas de você lidar, né? Sim. A família também, eu Também. acredito que evoluiu o pensamento e aí não isola, mas a criança se tranca num quarto e aí isola do mundo. Não faz mais isso, né? Sim, sim. Não tem mais esse. Não, Porque não. antigamente tinha muito, né? Sim. É que o Criança ficava pessoal também isolada, né? era outra época também, né? Sim, sim. E assim, falamos aí do lado bom do reconhecimento das mães, né, do resultado que você proporciona para eles. E agora, olhando para um outro lado, quais são as dificuldades que você, como profissional, as maiores dificuldades que você enfrenta? Olha, uma já expus aqui, que é a família. Sim. A mãe, a gente está trabalhando ali a criança, a gente ganha a criança, a gente traz a criança para perto, aí a mãe vem, passa a toalha no rosto da criança, isso, aquilo, aí eu tenho que tirar a mãe do ambiente. Como é que eu posso dizer assim, Dona? A dificuldade, no caso da criança, maior é quando a criança é de terceiro grau, Nível 3 porque de ela não suporte. entende o que a gente fala, entendeu? Então você tem que ganhar a criança com gesto,
Imagem, com com imagem. figuras. Você trabalha com figuras, com imagens? Não, é mais brinquedo mesmo, a gente mesmo, né? Sim. A minha pessoa. Então, assim, a dificuldade que eu tenho vamos pôr no caso do terceiro grau. Nível 3 É, ou às nível vezes 3. tem até algumas comorbidades juntas, Sim, né? sim, Quando é nível 3 de suporte que vem comorbidade, deve ser sim, difícil. é bem difícil. Um dia eu tava lá numa clínica em Mirassol trabalhando, aí eu peguei, abracei a criança e tal, e a criança toda, né, assim, toda apreensiva. Aí veio uma monitora que trabalhava com criança autista e falou assim: pede pra você abraçar ela. Aí eu falei: ela falou, pede pra você ver. Aí eu olhei pra criança e falei assim: posso te abraçar? Aí ela olhou bem em mim, ficou uns 2 segundos olhando no meu olho assim, aí eu consegui abraçar ela. Então, é que nem você falou, são várias versões, vários tipos de como Sim, lidar. Então, a dificuldade existe, muita, muita. Só basta você lidar com elas. muita dificuldade. Imagino que você passa. Entende? Tipo, você tem que ter um jogo de cintura incrível, né? Foi o Mas que eu eu falei. gosto. Parabéns pela escolha, porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil lidar no dia a dia, não é fácil lidar com determinadas estereotipias que eles têm Eu vou falar uma coisa pra você. O que eu faço hoje, eu amo. Eu amo o que que eu legal. faço. Então, eu acho que o principal é isso. Você tem que Com gostar. certeza. Entendeu? Não ter isso como um trabalho, como uma. Eu vou ter que ir lá Esse teu trabalhar. propósito, né? Esse Isso, é o teu propósito. isso, Que legal. isso. E eu te conhecendo, até uma certa vez a gente comentou sobre isso, e assim, fazer uma pergunta que talvez seja mais por um lado pessoal, mas Sim, também sim, agregando do seu lado profissional. sim, Teve uma época da sua vida que você passou uma situação difícil, assim, né, sim, emocionalmente, sim, enfim. sim. E como que você consegue ali trabalhar, ter a paciência de atender as crianças, de repente você tendo os seus problemas também, né, na Sim, sua sim. vida, emocionalmente ali, isso interfere ou não? Ou de repente o fato de você trabalhar com crianças talvez até te ajuda Sim. nessa questão? Como que é? Ó, Doni, agora, tirando um pouco do profissional pro pessoal, né? É, eu fui casado, né? E eu acabei me separando da minha esposa, da minha ex-esposa. Então, no meio disso, eu tinha meu filho. Eu tinha um filho de 2 anos. Cara, eu vou te falar uma coisa pra você. Eu não desejo isso pra ninguém, entendeu? Eu entrei numa depressão muito grande, entendeu? Afetou não, parou. Essa que foi a verdade. Eu parei os atendimentos, por quê? Caramba. Não tinha como. A criança, ela sente tudo que você tá. A Se você criança tá autista sente triste, muito mais. ela sente. Se você tá triste, ela sente. Se você tá ali, A criança é uma esponja. aí o que acontece? Eu Nessa época, nunca precisei de tomar remédio, eu precisei ficar à base de remédio. Então, assim, foi uma fase da minha vida. Foi difícil, mas eu tive uma experiência muito grande com isso, entendeu? Então, assim, tanto agora na parte da igreja, que eu sou evangélico também, então, Deus me tratou de uma forma bem diferente nesse período. Deus ele me moldou de uma forma como que a gente lida quando não tem ninguém em volta, né? Quando não tem mãe, não tem pai, não tem esposa, não tem filho. Então, assim, foi muito difícil. E então, voltando à sua pergunta, não teve como atender. Eu parei os atendimentos, praticamente eu parei. Eu até atendia, mas bem limitado. Então, assim, hoje, para você trabalhar com uma criança, primeiro, você tem que estar muito bem, entendeu? Você tem que estar muito bem com você mesmo, muito bem com a sua pessoa. Problema todo mundo tem, Sempre. sem dúvida, entendeu? Mas a partir do momento que você põe o pé dentro do salão, você esquece tudo lá fora. E você ali é o tio Marcelo, você ali está se doando para a criança, Marcelo, entendeu? deixa eu te perguntar. Você tem caso de autista na família? Não, Tem. Ai, que legal. Então não. foi uma coisa que nasceu no teu coração, Sim, é um sim. propósito de vida que Deus colocou no teu Sim, coração e aí você faz isso sim, sim. realmente porque
Você conheceu esse mundo mesmo. Eu entrei, né? Praticamente foi um dom que você Foi um descobriu, dom né? que a gente Porque descobriu. normalmente você tem, quando você começa a trabalhar com autista, ou você tem um primo, ou você tem um filho de um amigo, e aí você começa ali naquele meio, e aí você... As mães hoje em dia, né? As mães, elas acabam trabalhando no meio disso por causa dos filhos, né? Exatamente, é por isso que eu fiz essa pergunta. Não, eu tenho meu filho, um dia a médica até pontuou isso, porque ele brincava muito com as mesmas coisas. Sim. Eu botava os brinquedos, ele brinca com uma caixa de papelão e deixa os brinquedos de lado. E assim, isso é muito assim, blá blá blá, né? Vai lá. Fazer isso. Mas assim, aí um dia a médica perguntou, né? E se você descobrisse que seu filho Era tivesse uma pergunta autismo? que eu ia fazer. Aí a minha ex-mulher falou, ele vai tirar de letra, porque ele trabalha com isso há 15 anos. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu corto cabelo de criança autista. Aí ela falou, e pra você, como seria isso? Eu falei, pra mim seria normal, Normal. entendeu? O primeiro baque dói. Vou ser bem sincera. Eu já tinha aceitado antes do diagnóstico ali, mas na hora que o médico bate o martelo do diagnóstico fechado, dói ali, sabe? Dá um frio no estômago, você perde a noção das coisas, você fica sem chão. Sim. Mas depois você volta e vai que vai. Eu achei que, assim, a minha maior dificuldade que eu teria, pelo fato da gente ser separado, mas a gente tem uma convivência muito boa, mas eu achei que seria um pouco difícil por causa disso. Sim. Entendeu? Mas Sim, a gente tiraria de letra, tranquilo. Que legal. Ô Marcelo, atualmente você trabalha aos domingos também, né? Feriado, você rala pra caramba, né? E por que você decidiu trabalhar aos domingos, feriado? Porque é o seguinte, a mãe e o pai, ela vai cortar o cabelo da criança. Aí vai o pai, a mãe, a avó, o tio, a prima, o primo, o vô que mora em São Paulo, que veio visitar a mãe. Porque cortar o cabelo de uma criança autista é um evento. É um evento. É um evento. Aí a avó tira tão foto. tão raro que uma criança autista deixe isso chegar até ela, que praticamente, quando a família é muito unida, é um evento. É como se a criança fizesse aniversário, entendeu? Eu te digo isso por mim. Que logo que o Gabriel começou a cortar o cabelo, que foi diagnosticado que deu muita dificuldade, nos primeiros atendimentos, era um evento normal. E eu falo assim, que uma festa, né? Tem que comemorar, né? Não, mas tem que comemorar. Aí, Toda pequena conquista de um autista tem que ser comemorada. É verdade. Independente do autista, né? Às vezes o pai tá lá e o pai participa, fica junto. Aí eu pergunto pra mãe, pai liga aqui, brinca? Não. Aí eu sento, pinto o cabelo do pai também, pinto o cabelo do vô. Legal. Aí eles tiram uma foto. Então ele é um evento pra eles, vou né? Vou levar todo mundo no salão com o Gabriel pra cortar o cabelo. Aí, vai cair pronto. todo mundo cabelo pintado. É isso aí. Então, assim, é um evento. Então, por que eu optei pelo domingo? Porque é o seguinte, o domingo é um dia que o pai e a mãe estão em casa. Sim. O sábado meu, ele é um dia muito legal de movimento. O feriado, ele rebenta. O feriado, ele é extraordinário. Por quê? Porque é um dia que a mãe e o pai estão em casa de boa. Para eles é um evento. Então, eles vão, participam. Aí o pai corta, a mãe faz uma escova. Que legal. Então, assim, e lá eu tenho os outros profissionais também, né? Que cada um habita numa área, né? A gente tem a Gabi, tem a Amanda, tem o Márcio. Então, a gente acaba jogando assim, né? A família acaba saindo já de lá atende a família inteira já. Então não é um salão específico para criança, ou não, tem a parte adulta tem também. A parte adulta eu, também. Marcela, tenho mais as crianças. Né? Entendi. Mas achei tem os outros profissionais também. Para criança, não, tem não, todos os outros profissionais que legal. Tem um que faz corte masculino adulto, né? Isso, aí tem as meninas fazem corte feminino adulto. Fazem. A Gabi e a Amanda fazem feminino. Corte, escova, faz tudo. Corte, escova, luz. Olha aí. Tem até a unha lá, ou não? Tem unha também, né? tem a Lua, a Luciana faz unha também. De unhas, né? Que bacana. A gente tenta agregar um pouquinho de cada lado, assim, pra no caso a família sair dali já pronta. Prontinha, pronta pra ir pro shopping. É isso aí. Ou pra igreja no domingo. Ou pra igreja, isso. Eu sou meio suspeito de falar porque eu corto lá, toda vez que eu vou, eu vejo o quanto a criançada faz a festa lá, né? Você sai de cabelo pintado também? Não, cabelo pintado não. Tem que sair pintado, tem que sair com um topetinho verde. Uma vez eu pintei já o cabelo desse cara. Ele já me conhece. Ele ficou bravo comigo, hein? E agora, o que faz? Falei, calma, lava. Só lavar que sai. Pensa alguém que tem ciúmes do cabelo. Sou eu. Como é que é o nome dela mesmo? Tayane. Você gosta do seu cabelo? Eu gosto. Quando você vai no seu cabeleireiro, você é enjoada? Eu não. A minha cabeleireira tá tanto tempo. Como você falou, mãe de autistas, fideliza, né?
E aí eu tô tanto tempo com a Gabi que De boa. eu já chego lá de o que você vai fazer no meu cabelo hoje? Te vira, toma. Esse É desse jeito. aqui é pior que 2 mulheres. Ah, mas homem é assim, Não, ele é né? chato. Cabelo cresce, sabia? Ele é nojento. Ele é Não, tem sistemático. que sair com topetinho verde. O legal de sair do salão é Cê sair é com doido. topetinho Uma vez eu verde. pintei o cabelo Foi dele, só quase uma perdi o vez, né? cliente. Acabou. Quase perdeu. Não, e agora? O que eu faço? É só Nossa. lavar. Falei, só- calma, filho. Você lavou, O Gabriel sai. ganhou na escola de cabelo maluco, o cabelo maluco da escola que ele ganhou. Eu pintei o cabelo dele todo de verde, joguei pra trás assim, joguei umas pontinhas de roxo. Ele adora Acabou. o cabelo maluco da escola. Ele ama o Aí, cabelo ó, já é maluco. uma deixa pra gente ganhar ele lá no salão. Sim, sim. É só pintar de verdinho Vai ali, sair que ele feliz ama. de lá. Acabou. Nossa, ele adora fazer E cabelo tem maluco. aquelas trancinhas que vocês fazem, né? No Nas caso, meninas, no caso pras né? meninas, né? E tem o Ai, que tererê, legal. tem os penteados de tererê, tem as tranças embutidas. Mas é mais pras 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 menininhas, né? Nossa, elas devem adorar, né? Nossa Sai de lá Senhora. tudo e passa aquela sombrazinha, Sim, já sai sim. com batomzinho, toda. Já menina sai adora. prontinha já. E tem Que os legal. eventos, né, que você faz também. Você ainda tá fazendo os A eventos? gente Nossa, faz que eventos. legal. Os eventos chama Camarim Móvel. A gente vai na festa da criança. Bacana. Aí Nossa, tem uma estrutura que você interessante. leva, né? Sim. Uma estrutura. Muito interessante. É legal. sabia. A gente Bom. leva todo o salão, a gente faz parte de cabelo, maquiagem, unha, faz os tererê, faz a pintura de rosto, faz escultura de balão. Infantil. Infantil. Já Infantil, queria, mas já. a hora que o pessoal chega no final das festas, eu acabo pintando o cabelo de dos pais mãe, também, é. sai nas mesas. Que legal. É uma animação, né? Que bacana, não sabia. Interessante. É legal também. Ô Marcelo, Diferente. e qual que é quais são os seus planos, assim, pro futuro? O que você tem em Ó, mente? Doni, um dos planos que eu tenho é agora, que a gente vai fazer agora pro final do ano, isso. A gente vai dar uma focada mais na parte das mães, entendeu? A gente vai fechar um lado do salão lá só para fazer um salão feminino. Que legal. Tudo num cantinho separado, porque às vezes tem mãe que vai que não tem filhos, né? Então, que nem tem a Gabi, que tem as clientes dela que vão lá. Então, o que acontece? Às vezes ela não é adaptada com criança. A dinâmica de salão feminino ela tem que ser diferente porque as mulheres gostam de falar. Né? E outra, é uma Essa coisa a mais verdade. íntima, né? Elas. Você não tem noção. Mulher, quando se junta. Fala ela mal dos gosta. maridos. Não Também, sei. Eu também. não vou falar, não vou queimar, não É, vou me queimar, não não vou pode nem queimar falar o grupo muito, ali. né? Mas, em resumo, mulher gosta de conversar. Sim. E aí, quando se junta, fica ali umas conversas que não dá para ter num ambiente com homem, Sim, com sim, criança. sim. Elas vão ficar tímidas, é uma ótima ideia. Então, mesmo. a gente quer. Um dos nossos projetos pro final do ano é esse, é focar nisso aí, fazer mais uma área só para as mães, só Que com. legal. Agora tem uma moça que tá vindo, a gente tá ainda acabando de encaixar, que ela faz cílios também, ela tá vindo de Catanduva. Boa. Ela é extraordinária também. Então a gente tá tentando agregar isso aí até pro final do ano pra gente acabar ajustando isso aí. Que legal. E para homens, para os homens, ainda não tem nenhuma previsão de Tem os de videogame. novidade, os videogames. Pros pais. Os pais, assim, que nem tinha pai que ia lá e falava, eu não vou jogar videogame, porque é tudo colorido, né? Aí eu falei, tá bom, então eu fiz um terminal, você viu lá, né? Eu fiz um terminal, tudo preto, sem colorido. Agora os pais jogam videogame lá. Cortando cabelo. Fica mais à vontade. Fica ali, mais à né? vontade. Marcelo, pra gente encerrar, fala para nós, o que é sucesso para você? Ó, sucesso. Definindo sucesso. Como eu já disse aqui no meio da nossa conversa. É você fazer o que você ama, é você fazer o que você gosta, é você acordar cedo e não ter como como é que eu posso dizer assim, nossa, vou ter que trabalhar, vou ter que ir de novo. Eu acho que sucesso hoje é você fazer o que você gosta, fazer da melhor forma e fazer bem feito, Que né? legal. Eu acho isso bacana. Nossa, eu, como mãe de autista, quero te agradecer muito Obrigado. por fazer esse trabalho incrível. Gabriel vai virar, sim, teu cliente, com certeza. Vou esperar o Nós Gabriel lá. iremos. E parabéns pelo trabalho. Obrigado. Ainda não fui, mas tenho certeza que é um trabalho muito, muito bonito, que você Sim. faz de coração, A gente que faz. dá para sentir Sim. na tua vibração Sim, sim. falando sobre.
E só te agradecer por dedicar, mesmo sem histórico, Sim, sim. mesmo sem alguém que me levou a trabalhar com isso. Sim, sim. Foi uma coisa, por ser um propósito no teu coração de trabalhar sim. com as nossas crianças, porque não é fácil, Sim. eu sei disso, porque eu vivo isso todo dia. Sim. E te agradecer por estar aqui, né, com a gente. Eu que agradeço E pelo convite. pelo trabalho maravilhoso que você faz. Obrigado. Parabéns. Obrigado mesmo. Eu particularmente acredito assim que tudo tem um propósito, nada é por acaso, né? E de uma certa forma fico feliz de ter apresentado vocês, sim, né? sim. É muito bom. Obrigada. Trabalhar com crianças autistas, né? Você como mãe de autista, então que possa fazer essa junção Com aí, certeza, né? Legal. Com certeza. Eu acho que a minha experiência, ela é legal, né? Ela é na parte de profissional. Agora ela... tem que E falar, assim, né? Ela é mãe, né? o Gabriel só corta de um estilo, né? E que eu aprendi no YouTube. Entendi. E aí precisamos de um profissional para cortar o cabelo do cara, porque tá ficando jovem, né? É isso aí. Adolescente agora e tal, tem que ter um estilozinho diferente, um topete, Vai ser um né? prazer atender vocês. Vai ser um Com prazer. certeza. Chegou na hora certa, né? É isso aí. Deixa o seu contato, suas redes sociais para quem quiser conhecer seu trabalho. Ó, o meu Instagram, ele é Hair Kids Infantil. Hair Kids Infantil, que é o @. E eu tenho meu WhatsApp, que é 99194-1989. 99194-1989. Marcelo, eu quero te agradecer, viu, por ter participado, aceitado esse convite, estar aqui com a gente mais uma vez. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Muito Obrigado. obrigada, Marcelo. Quero agradecer a Tayane também por ter participado. Sempre aí. Quero agradecer a todos vocês que assistiram esse conteúdo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.